Transtorno para os motoristas. Buraco no quilômetro 46 na Freeway provocou 40 quilômetros de congestionamento. Equipes estão realizando o trabalho de reparo na via. Hortas comunitárias, 8 já foram implantadas em Porto Alegre. O projeto lançado em dezembro do ano passado sofreu atrasos por causa da enchente que atingiu o estado. Reconstrução, recomeço e resiliência. A Associação do Bairro Humaitá auxilia a comunidade profundamente atingida nas enchentes a retomarem a vida. Eu sou Fernanda Esquiavo e o Fala Rio Grande começa agora. O retorno do feriadão de proclamação da República pela Freeway exigiu paciência dos motoristas. Um buraco no quilômetro 46 da rodovia provocou 40 quilômetros de congestionamento. Nessa segunda-feira, equipes realizam o trabalho de reparo na via. Na tarde de domingo, uma cratera se formou no quilômetro 46 da rodovia Freeway, na região de Glorinha, no sentido litoral Porto Alegre, causando diversos transtornos. A equipe de engenharia da CCR Via Sul detectou uma movimentação atípica do terreno que acabou causando o buraco na via. Segundo a concessionária, desde o domingo à noite, as equipes atuam na implementação de medidas para solucionar o problema e, com isso, reestabelecer o trânsito na rodovia. As obras emergenciais seguem no local. Por conta da execução dos serviços emergenciais, o tráfego está sendo desviado para o acostamento interno da pista oeste, sentido capital. E também operando em 2 faixas, em direção ao litoral, em sistema de contrafluxo, a partir do quilômetro 45, retornando para a pista oeste, na região do quilômetro 48. Já o trânsito no sentido litoral segue em uma das faixas de rolamento e pelo acostamento no mesmo trecho de desvio. Ainda não há previsão de liberação da via. A campanha de multivacinação para menores de 15 anos em Porto Alegre começou nesta segunda-feira e vai até o dia 30 de novembro. O objetivo da ação é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. Todas as unidades de saúde estão participando da campanha no horário de funcionamento de cada local. O dia D vai ser no sábado, dia 23 agora de novembro. Serão oferecidas todas as vacinas que compõem o calendário de rotina definido pelo Programa Nacional de Imunizações, de acordo com a faixa etária. Também vão estar disponíveis doses de vacinas oferecidas em campanhas de vacinação, como a vacina da gripe. Havendo estoque, o imunizante contra a Covid também vai ser oferecido. E com o aumento de casos de coqueluche no Brasil, a Secretaria da Saúde do Estado tem reforçado a atenção à vacinação contra a doença. Crianças, gestantes e profissionais da saúde podem receber o imunizante através do SUS. No posto de saúde, a Giovana sempre verifica se a carteira de vacinação da filha, de 3 anos, está completa. Ela tem medo de agulha? Não. Tem. Acho que eu tenho mais que ela, porque eu fico mais nervosa. Mesmo assim, Sim, mesmo assim tem que vir, né, filha? Se prevenir. Mas a cobertura vacinal contra a coqueluche no estado segue abaixo da meta de 95% da cobertura vacinal estabelecida pelo Ministério da Saúde. Qual é o esquema básico? Aos 2, 4 e 6 meses de idade, a vacina pentavalente, né, que tem o componente pertussis, e 2 reforços, aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Desde 2014, o Brasil incluiu na rotina do pré-natal a vacina DTP, a tríplice bacteriana celular, para gestante, para justamente, a partir da 20ª semana de gestação, ela faz a vacina para transferir os anticorpos para o bebê, para os 2 primeiros meses de vida, onde ele não vai estar vacinado, ele ter essa proteção. Este médico, membro da diretoria da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, explica que a doença respiratória é facilmente transmitida por fluidos, como a saliva. O contágio se dá basicamente pela via respiratória. A característica principal da coqueluche é uma tosse intensa, frequente, uma tosse paroxística, a gente chama, né? Aquela tosse em salva, a tosse em sequência que muitas vezes acaba num ruído chamado guincho, ou até em vômitos, de tão intensa que é a tosse. Além disso, pode ter
né, algumas complicações, como pneumonia, mas basicamente o sintoma principal da coqueluche é a tosse. Segundo os dados do Ministério da Saúde, até o momento foram confirmados 166 casos de coqueluche no Rio Grande do Sul. Os números de 2024 retomam os patamares registrados em anos anteriores à pandemia de Covid-19. A gente teve um silêncio da identificação da bordetela, não só no estado, mas no país também. Então, o nosso parâmetro de comparação tem que ser ali 2019 e 2018. Outra coisa é que a gente já espera que a sazonalidade, ou seja, o padrão de circulação da bordetela, da bactéria que causa coqueluche, é, aqui no estado, primavera e verão. Então, é marcadamente o que está acontecendo, né? O aumento de casos a partir de agosto, né? E provavelmente a gente vai continuar com esse aumento de casos até o início de janeiro. Por ter características similares a outras doenças respiratórias, a coqueluche é mais difícil de ser identificada. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas para iniciar o tratamento. Quando a gente tem um quadro de tosse prolongada, mais de 14 dias, pensar em coqueluche. A gente sabe que a tosse tem várias causas, né? E principalmente nessa época, quadros alérgicos, asmáticos, né? Gripes, resfriados causam tosse. Mas quando tem uma tosse prolongada, que já até fez um primeiro tratamento, pensando em uma coisa mais simples, e não melhorou, pensar sim em coqueluche. O Brasil registrou ao menos 12 mortes causadas por coqueluche nesse ano, principalmente nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A Giovana já está atenta para quando a pequena Isis completar 4 anos, tomar a última dose contra a doença. Está tudo em dia, tudo certo. Agora daqui só um ano para ela fazer a vacina. Em 2024, o Brasil registrou mais de 1.500 casos confirmados de mpox. A maioria das infecções se concentra na faixa etária dos 30 e 39 anos de idade. O público masculino responde por 81% dos casos confirmados. O Sudeste lidera o ranking de regiões com mais infecções. Em seguida estão o Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sul. Uma comitiva liderada pelo governador Eduardo Leite está visitando o Japão e a China. O primeiro compromisso foi na província de Shiga, que é considerada uma das mais avançadas do Japão em políticas de sustentabilidade e conservação ambiental. Nesta manhã, Leite esteve reunido com o governador do local. Eles discutiram possibilidades de expansão da cooperação bilateral em áreas como gestão hídrica, resiliência climática e tecnologias ambientais. Vamos conferir uma fala do governador Eduardo Leite sobre essa visita à província de Shiga. E podermos aprender com aquilo que a província está fazendo para cuidar do lago, tanto do ponto de vista da utilização dele no dia a dia, quanto para as questões das enchentes também relacionadas ao lago. Ficamos muito sensibilizados e até emocionados com as homenagens que recebemos hoje aqui, né? Cantaram uma música, inclusive, muito característica, muito própria nossa, do nosso estado, e isso nos toca profundamente. Nos dá uma enorme responsabilidade para recebermos bem a comitiva do governador Mikazuki no próximo ano, para que nós possamos celebrar e intensificar os laços entre os nossos estados. Os mais de 1.000 metros restantes da pista do aeroporto Salgado Filho já estão recebendo a última camada de asfalto. Depois que for concluída a pavimentação, a pista vai precisar ser sinalizada com luzes de orientação dos aviões e elas vão ser instaladas e também vai ser feita ampliação do sistema de aproximação das aeronaves. O primeiro voo internacional deve ser realizado no dia 19 de dezembro. O aeroporto foi reaberto em 21 de outubro, depois de ficar 5 meses fechado em função das enchentes. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já já, não saia daí.
Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade, para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativa e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Gente, esse feriadão foi bacana porque todo mundo, pelo menos aqui da região metropolitana e litoral e serra, conseguiu aproveitar o sol no feriado. O pessoal que foi para a praia sentiu um pouquinho aquele vento tradicional, né, o nosso nordestão, que deu uma incomodadinha aí, deu aquele friozinho. Agora, eu fui para a serra e eu posso dizer para vocês que estava muito quente. Estava completamente diferente daquilo que a gente espera da nossa Serra Gaúcha. Mas, em compensação, a serra dando um show com as suas decorações belíssimas de Natal. E, apesar do calor, sempre vale a pena. Vamos falar da previsão do tempo? E olha só, depois do calorão desse final de semana, a chuva se fará presente hoje em praticamente todo o estado. Depois desse calor que a gente teve aí desde sexta-feira, está sendo esperado temporais fortes com raios, trovões e possibilidade também de granizo. As mínimas hoje registradas em Porto Alegre foram de 21 graus, Santa Vitória do Palmar 19 graus, Bagé 19 também, Cruz Alta 22 graus e Caxias do Sul 20 graus. Olha, a mínima para Caxias do Sul 20 graus é alta, hein? Já as máximas hoje não irão passar dos 29 graus em Porto Alegre, Santa Vitória do Palmar 23 graus, Bagé 25 graus, Cruz Alta 33 e Caxias do Sul 31. Vamos dar uma olhada em outras cidades. Canoas registrou mínima de 23 graus e máxima de 33. Cambará do Sul, mínima 17, a máxima não vai passar dos 28 graus. E Juí, mínima 23 e máxima 34 graus. E São Miguel das Missões, mínima 23 e máxima também de 34 graus. Amanhã a chuva segue no estado, então na terça-feira. Apenas na região sul o tempo vai ficar um pouquinho encoberto, conforme a gente pode ver no mapa. Amanhã Canoas terá mínimas de 19 e máxima 24 graus. Cambará do Sul, mínima 16 e máxima 20 graus. E Juí, mínima 20 e máxima 29. E São Miguel das Missões, mínima também de 20 e máxima 26 graus. E com a proximidade do fim do ano, as oportunidades de empregos temporários estão em alta em Porto Alegre. Segundo o Sindilojas, mais de 60% dos empregadores pretendem contratar funcionários por tempo indeterminado, um aumento de cerca de 10% em relação ao ano passado. Os cartazes das vagas disponíveis já fazem parte da fachada das lojas da capital. As liquidações do mês de novembro e as festividades do fim do ano aumentam a demanda por mão de obra, principalmente no comércio. As lojas elas estão precisando, tem um aumento, uma demanda, o mercado está aquecido e os lojistas estão entendendo que é necessário nesse momento recolocar pessoas. Os mais demandados nesse período são vendedores, caixas e estoquistas. Essa livraria, que fica no centro da capital, iniciou as contratações temporárias para a Feira do Livro e pretende manter os mesmos funcionários nos próximos meses. A gente faz essas contratações assim em outubro já, para os 3 últimos meses do ano, né? Outubro, que é uma preparação para a Feira do Livro, novembro, que é a própria feira, tem um Black Friday, essas ações assim de venda. Em dezembro, né, que tem toda essa demanda grande, que é a demanda do Natal, né? De acordo com o Sindilojas, 60% dos empregadores de Porto Alegre pretendem contratar funcionários por tempo indeterminado no fim do ano. O Cine da capital concentra um grande número dessas vagas e registra uma maior movimentação nos últimos meses.
O número de estabelecimentos que vão contratar temporários aumentou em cerca de 10% em relação ao ano passado. Um indicador surpreendente, visto que nem todos os lojistas retornaram após a enchente. A gente está percebendo, sim, que há essa necessidade, que o lojista está entendendo que é preciso ter o vendedor nesse período, o estoquista, a equipe completa para essa demanda de fim de ano. Então, claro que a enchente, né, a gente imaginava que teria uma queda e tudo, mas esse número, né, de quase 60%, um pouco mais de 60% de lojistas dizendo que querem contratar temporários nesse período é muito positivo. A gente percebe que realmente o mercado está bem aquecido. Para quem está em busca do primeiro emprego, essas oportunidades temporárias são boas alternativas, já que muitas vezes não é exigida experiência. Para temporários, o que eles estão pedindo mais, na verdade, é aquela pessoa proativa, aquela pessoa que está disposta a atender, que tem agilidade, a questão da simpatia. Então, é uma questão muito mais comportamental e de agilidade do que de fato, experiência, né? Então, por isso que a capacitação, nesse momento, não está sendo tão exigido. Após o período temporário, existe a possibilidade de efetivação. O Isatir conta que muitos funcionários contratados por um período se saíram tão bem que tiveram a carteira assinada. Essas vagas assim de freelance, geralmente a gente até se surpreende, né, pela boa vontade, dinamismo, que às vezes a gente não consegue assim no funcionário que está no dia a dia, né? Um dinamismo grande, vontade de trabalhar. Então isso ajuda também a empresa, que a gente acaba descobrindo novos talentos, né? E falando em trabalho temporário, as inscrições para o processo seletivo do Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre terminam nesta segunda-feira às 5 horas da tarde. Então dá tempo, ó. 24 vagas temporárias em 4 categorias devem ser preenchidas. A contratação vai ser por 180 dias e pode ser prorrogada por mais 180. Para se inscrever, é preciso acessar o site do DEMAI. Os interessados vão ser avaliados através de comprovação de requisitos e apresentação de títulos. Os profissionais vão cumprir jornadas semanais de 40 horas. O salário varia entre R$ 1.600 a R$ 2.800. Além disso, é pago vale alimentação e gratificação por desempenho de atividade essencial fixa. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta e atividades voltadas para a sustentabilidade são oferecidas para as vítimas da enchente que estão em centros humanitários. A Carol Soares nos conta um
pouco mais ao vivo. Boa tarde, Carol. Seja bem-vinda ao Fala Rio Grande nessa segunda-feira. Boa tarde, Fernanda, e a todos que acompanham o Fala Rio Grande. A nossa equipe veio até aqui ao Centro de Acolhimento Esperança, que fica em Canoas, aqui no bairro Igara, está abrigando cerca de 170 pessoas. Além desse centro aqui, mais 2 estão em Canoas e também em Porto Alegre e abrigam a população que é vítima da enchente do mês de maio, aquelas pessoas que depois desse período da catástrofe ainda não conseguiram retornar para as casas. E para deixar o dia dessas pessoas assim mais tranquilo, com mais atividades, o Centro Humanitário está colocando uma proposta de oficinas de saúde e bem-estar para as vítimas da enchente que estão aqui, como confecção de sabão a partir de óleo de cozinha, crochê. Eu estou aqui com a Juliana, que ela é porta-voz da Organização das Nações Unidas para a Imigração e vai nos falar um pouquinho então sobre essas atividades que estão ocorrendo aqui no Centro Humanitário. Vocês começaram a fazer então essas oficinas há pouco tempo aqui com as pessoas. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde às pessoas que estão em casa nos escutando. Na verdade, aqui o Centro Esperança ele foi o 3º centro humanitário de acolhimento a ser inaugurado, né, final de julho. E a proposta dos centros é envolver a comunidade, é que a gente tenha atividades então, de integração socioeconômica, que a gente possa também envolvê-los assim, em outras atividades recreativas e que eles tenham um dia a dia também ocupado para os que ficam aqui, né, que não estão em situação de emprego. Então, a gente tem, como você disse, as oficinas de costura, a gente tem parceria com o SESC também, que já fez aqui atividades de manipulação de alimentos, por exemplo. A gente está agora, vocês vão ver aí a decoração de Natal, que a gente envolveu a comunidade também. O pessoal está aqui fabricando a decoração para o teto, a árvore, trenó para o Papai Noel. Então, a ideia é isso, é que a comunidade esteja envolvida nessa estrutura que a gente tem aqui, que é bem grande, assim, que a gente oferece também as 3 refeições por dia, tem o lanche da tarde, tem acompanhamento médico também, né, da equipe de saúde do município. Então, a ideia é essa, que todo mundo possa participar e se envolver na vida comunitária também. E é bacana também, como você falou, essas oficinas de costura, as pessoas podem, de repente, aprender uma nova profissão para quando sair daqui também já saber fazer outras coisas para conseguir entrar no mercado de trabalho. Exato, a ideia é que sejam atividades também de reintegração socioeconômica, né? Algumas perderam a renda, outras não tinham uma atividade, então é que elas possam aprender e se envolver. A gente fez aqui também com um parceiro da sociedade civil uma formação de empreendedorismo, então isso também é legal para que elas possam, de repente, ter algumas ferramentas para, quem sabe, poder montar o seu próprio negócio e unir, vamos dizer, aí o crochê com a parte de empreendedorismo também. Tá certo. E o nosso cinegrafista estava mostrando um pouquinho da decoração de Natal aqui que está sendo feita no Centro Humanitário. Esse aqui é um casal que está auxiliando, então, nessas decorações, o Ezequiel e a Débora, que estão aqui há cerca de um mês no Centro Humanitário. Vocês tiveram que vir para cá por conta da enchente também. E como que está aqui a rotina, aqui, fazendo essas atividades também? Boa tarde. Boa tarde. Aqui é ótimo, né? Todo mundo recebeu a gente muito bem, né? A gente trabalha nas oficinas aqui, a gente está fazendo as decorações de Natal aqui, as pessoas acolheram muito bem a gente, né? Estamos bem tranquilo aqui mesmo. E Débora, para vocês também que têm filhos, já que vocês estão aqui, ter esse local mais enfeitado, trazer esse espírito de Natal aqui também é bastante bacana, né? Boa tarde a todos, sim, é muito legal aqui. Muito bom, ótimo. A gente tem uma atenção muito boa para as crianças também. Tem oficinas para as crianças também, né? Tem ali para a escolinha para as crianças, tem tudo, alimentação ótima. A gente não tem o que reclamar aqui. Com certeza. E como é que está sendo assim a participação nessas oficinas? Porque você, no momento, você está trabalhando, mas também está auxiliando aqui nas montagens, enfeitar o centro. A gente pega depois do horário de serviço, a gente vem e começa, que nem a gente fez o trenó. Eu e o rapaz ali fizemos o trenó, fizemos as decorações, né? Agora estamos fazendo a árvore de Natal, né? Para ficar mais, o pessoal ficar mais feliz, sei lá, né? Porque o que a gente passou, né? Foi terrível, né? Trazer um pouquinho de conforto para ficar com mais cara de lar aqui. Isso aí. E vocês pretendem, assim, como que está a situação? Vocês pretendem sair do centro humanitário? Como que está isso? A gente está, como comecei a trabalhar agora de novo, né? Porque eu perdi tudo, perdi a oficina, tudo que a gente era alugado, tudo, né? A gente perdeu. Então a gente está aqui até poder se recuperar, né? É aqui que a gente está tendo o apoio que a gente, né, precisa, né? O pessoal está ajudando bastante a gente aqui. E o bebezinho aí, como é que é o nome dele? Anthony. O Anthony está querendo participar da entrevista, Anthony. Está querendo pegar o microfone. Olha aí, quem sabe vai ser um jornalista, quem sabe, né? Então, muito obrigada, tudo de bom para vocês.
Então, Fernanda, como a gente pode ver aqui, o local está ficando bastante enfeitado já para o final do ano, para o Natal. É uma forma também deles passarem o tempo aqui, trazer um pouquinho de conforto para as crianças. Também tem atividades de recreação, de cinema aqui no Centro Humanitário, que atualmente tem cerca de 170 pessoas abrigadas depois da enchente. Fora esse, tem um outro em Canoas, que é o Recomeço, que ainda tem um pouco mais de famílias, tem 300 pessoas abrigadas lá. E esses centros humanitários vão ficar abertos até que essas pessoas consigam, então, quem sabe, uma nova casa para morar ou arrumar a própria casa que foi atingida depois da enchente, Fernando. Que bacana. E que legal ver que a solidariedade, ela sempre, quando ela se coloca em primeiro lugar aí na vida das pessoas, ela resolve muitas coisas. E o Anthony, olha só, eu sou suspeita em falar, mas eu desde pequenininha já não podia ver o microfone que eu já queria pegar. Então é um amor antigo que acontece. Vai que daqui a pouco temos um futuro colega por aí. E você que ainda não visitou a Feira do Livro de Porto Alegre, tem até esta quarta-feira para prestigiar esse grande evento literário. A Feira do Livro de Porto Alegre 2024 termina nessa quarta-feira, 20 de novembro. A edição desse ano, que completa 70 anos de feira, com o tema O Tempo Passeia Por Aqui, desde o primeiro dia está recebendo muitas pessoas, desde a sua abertura às 10 da manhã até o encerramento, que é às 8 da noite. Olha, temos tido uma visitação incrível, porque estamos com muita sorte com relação ao tempo, né? Tivemos um dia, uma chuva forte que durou um pouco mais de meia hora e tem estado muito agradável, alguns dias meio quentes, né? Mas a praça está lotada, né? Da manhã à noite, sobretudo sábados, domingos, feriados. E a feira vai até o dia 20, quarta-feira, porque temos agora o feriado do Dia da Consciência Negra, que se transformou num feriado nacional. Pessoas que transitam por aqui seguem achando mágico o mundo dos livros. Tô achando a feira bem legal, acho que é uma situação nova para Porto Alegre depois de tudo que passou em 2024, né? É um sentimento de renovação, então é muito bom poder estar aqui, poder estar acompanhando as novidades literárias, acompanhando os escritores, então está sendo muito legal, a gente sempre vem todo ano. E estamos aí mais um ano prestigiando a Feira do Livro de Porto Alegre. Olha, a feira funciona das 10 às 20, com atividades em vários espaços para público de todas as idades e para todos os tipos de interesse. Shows, espetáculos, contações de histórias, encontros com autores, sessões de autógrafos, exposições, há 3 exposições bem interessantes para ver. Venham e olhem a programação antes de sair de casa no site para já virem direto ao que lhes interessa. Então, se você ainda não veio passear pelo mundo da imaginação aqui no centro de Porto Alegre, tem até essa quarta-feira, 8 da noite. Não perca! Moradores de Porto Alegre seguem buscando as melhores formas de se reerguer após as enchentes. No bairro Humaitá, uma associação auxilia especialmente crianças, mulheres e também idosos. Quando chegamos, a dona Cecília já estava derrubando mais uma parede. As obras são para dar vida de volta à Associação Beneficente Cultural e Esportiva dos Ferroviários. Há 14 anos, ela surgia na Avenida Farrapos, no bairro Humaitá. A associação ela não tinha uma atividade social, nunca existiu, né? Era para atividades particulares e a gente viu que ela estava um pouco deixada de lado, estava no descaso. A Daiane fazia trabalhos voluntários em casa há 10 anos. Tudo era pensado para melhorar não só a vida da comunidade dos ferroviários, mas de outras ao redor. Assim, o Projeto das Marias nasceu com 12 mulheres dispostas a trazerem alimentos, aprendizado e atividades de lazer para os moradores da região. São mulheres guerreiras, mulheres costureiras, mulheres que fazem artesanato, que têm um serviço autônomo dentro da comunidade, salgadeiras. Então, assim, o Projeto das Marias são para essas mulheres com essas finalidades, né? De estar conosco, de fazer o que gostam de fazer e ainda passar a sua experiência para outras mulheres, né? O grupo chegou em setembro de 2023 para transformar a associação em um projeto social. Em meio a obras e melhorias, mais um desafio. A enchente no mês de maio deixou o local submerso por quase 1,5 metros. A marca ainda está na parede.
O telhado já tinha sido reformado antes das enchentes, mas os materiais para o restante das obras foram perdidos, além de móveis e utensílios de cozinha, arrecadados por meio de doações. Agora, os voluntários unem esforços para recuperar a associação. A gente precisa de ajuda, tanto com as famílias quanto com a reforma. A gente está em busca de parceria, de voluntários, pessoas que venham sem intuito nenhum de receber nada em troca, que estejam no mesmo objetivo que o nosso, que futuramente isso aqui vai ser um espaço para todos, com boas ações, com projeto para crianças, para idosos. Aqui a gente tem bastante idosos que estão sem expectativa de recomeçar. É possível entrar em contato com a associação e o Projeto das Marias através do Instagram. A próxima atividade prevista é o Natal. O grupo de voluntários já está em contato com a empresa pública de transporte e circulação para fechar a rua e colocar brinquedos infláveis para as crianças. É a parte da reconstrução, porque as pessoas não perderam só a parte material. As pessoas precisam recomeçar, e esse recomeçar está muito difícil para as pessoas aqui da comunidade. 8 hortas comunitárias já foram implantadas em Porto Alegre. O projeto, lançado em dezembro do ano passado pela Secretaria de Coordenação Política e Governança Local, sofreu atrasos por causa da enchente que atingiu o estado no mês de maio. A expectativa é que 68 hortas sejam implantadas na cidade. Além disso, outros 9 espaços já estão previstos para receber esse projeto. Um deles está localizado no centro histórico. O investimento é de mais de R$2 milhões. E a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai saber tudo do esporte. Não sai daí. E agora a gente vai saber tudo sobre o que aconteceu no final de semana relacionado ao esporte. Eu estou aqui com o Patrick Poçobon. Seja bem-vindo, boa tarde. Bom dia, boa tarde, Fernanda. Muito bom estar aqui no Fala Rio Grande, agora ao vivo contigo, para falar de dupla Grenal, que depois de uma semana vai voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro. Vou puxar aqui a tabela dos jogos. O Inter vai enfrentar o Vasco da Gama, lá no São Januário, e o Grêmio recebe o Juventude nessa quarta-feira aqui na Arena do Grêmio. O Grêmio tem uma sequência muito importante, vou puxar aqui para vocês. O jogo contra o Juventude é extremamente importante para chegar aos 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Hoje o Tricolor tem 39, está apenas 2 pontos da zona de rebaixamento e precisa da vitória para conseguir somar aí os 45. Isso por que eu falo? O Juventude hoje ocupa a zona de rebaixamento, é 17º colocado com 37, e caso vença ou empata com o Grêmio, tranca o Grêmio na tabela de classificação, obrigando o Grêmio a vencer do Cruzeiro, São Paulo, Vitória e Corinthians, pelo menos 2 desses confrontos. E a tabela do Grêmio é muito difícil. Cruzeiro fora, lá em Minas Gerais, após jogar a Sul-Americana, a final que vai jogar agora nesse final de semana, no sábado, contra o Racing, podendo ter sido campeão ou podendo ter perdido para o Racing. Depois pega o São Paulo, que ainda briga pelo G6, pelo G5 do Campeonato Brasileiro, inclusive com o próprio Inter. Sai para jogar contra o Vitória, duelo difícil na zona de rebaixamento,
para conseguir escapar e fazer os 45 pontos, e recebe o Corinthians, que está jogando muito bem. Agora vou puxar a tabela do Inter. O Inter vai sair para jogar contra o Vasco da Gama nessa quinta-feira, às 7 horas da noite. O técnico Roger aí, o elenco colorado já estão 14 jogos sem perder, e aí pode terminar até um turno sem derrotas. Após o Vasco da Gama, tem o Bragantino e uma sequência bem difícil contra 3 times dos 4 primeiros colocados da tabela de classificação. A dupla Grenal volta a jogar nessa semana só na quinta e na quarta-feira, porque amanhã tem seleção brasileira. A gente ainda está tendo a data FIFA, vamos puxar aqui o jogo do Brasil. O Brasil vai jogar contra o Uruguai, recebe o Uruguai aqui na Fonte Nova, e é um jogo extremamente importante. A equipe do Dorival Júnior hoje é 4º colocado, precisa da vitória, e no melhor dos cenários, caso vença, chegaria até a 2ª colocação, caso a Colômbia não vença a equipe do Equador jogando na Colômbia. Vou puxar aqui a tabela de classificação. O Brasil conseguiu um empatezinho meio medíocre com a Venezuela, jogando lá, jogou meio mal, não foi muito bem, precisava da vitória, mas chegou aos 17 pontos. Como eu disse, caso vença o Uruguai, pode assumir a vice-colocação no melhor dos cenários, com a Colômbia empatando com o Equador. Lembrando que a seleção brasileira, as eliminatórias dão 7 vagas para a Copa do Mundo de 2026. E o Brasil está encaminhando muito bem dentro dessas 7 vagas. E aí, Patrick, vou fazer uma provocação aí para você aí de casa. O que vocês acham? Seleção brasileira ou a Celeste? Olha que a Celeste é boa, hein? Bonita a camisa da Celeste. Uma das camisas mais bonitas do futebol mundial. Pessoal das nossas redes sociais aqui da Ubra TV, vamos colocar uma enquete aí. Quem acha que vai dar Brasil e quem acha que vai dar Celeste? A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, né, Patrick? Meio dividido. A gente tem aquele pezinho ali no Uruguai. Uruguai e Argentina, né? Nossos amigos. Mas vamos ver. Patrick, obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo aqui. Não, sempre muito bom. Gostei bastante de fazer. E jogo da dupla Grenal só quarta e quinta-feira. O Fala Rio Grande vai ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.